Olá, pessoal. Nós estamos aqui para fazer mais um episódio da Educação Científica Cidadã. Hoje é 29 de maio e eu tenho um prazer imenso, mas é imenso mesmo, de receber o Diego Henrique aqui, porque ele foi meu aluno, né, e hoje é médico. E a ideia é que ele é desse grupo de jovens médicos que tiveram, inclusive, as suas formaturas, suas colações de grau antecipada, para que eles pudessem entrar nessa luta, né, nesse combate à pandemia do coronavírus. Então, hoje eu queria aqui que o Diego contasse para a gente, inicialmente, como é que foi a formação dele, e eu, que não sou professora da área de medicina, tive a oportunidade de conhecê-lo um pouquinho antes dele começar a formação dele. Boa tarde, Cátia, boa tarde a todos. Bom, meu nome é Diego, sou pernambucano, né, mas vim aqui para Campina Grande no ano 2014, para iniciar o curso de medicina. Sou médico pela Universidade Federal de Campina Grande, né, e agora estou trabalhando agora na atenção básica de saúde. Recentemente estou formado há 2 semanas, né, e agora atuando já na atenção básica. Ainda não estou na linha de frente do combate ao coronavírus, mas, enfim, está sendo um momento de apreensão e, na verdade, eu sinceramente não entendo porque a unidade básica não está sendo categorizada como linha de frente. Porque a todo momento a gente tem contato com os pacientes suspeitos, enfim, tá bem complicada a situação. Isso é uma colocação bem interessante da sua parte, porque é o primeiro lugar, né, onde, principalmente os bairros, as pessoas que estão mais na periferia, o primeiro lugar que elas procuram é a unidade básica de saúde. E nesse momento onde todo mundo tem medo de uma tosse, de qualquer sintoma já significar, né, estar com o Covid-19, então a pessoa corre para a unidade básica na tentativa de ter uma resposta. E isso, você colocou muito bem, ela é linha de frente, ela é a primeira que atende essa pessoa, né? E aí, como é que vocês estão fazendo assim? Quero fazer outras perguntas, mas já que você entrou nisso, como é que vocês estão fazendo? Como é que é essa recepção dessa pessoa que apresenta sintomas, que está desconfiada, que está preocupada? Como é que acontece isso? Então, a gente está seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, né? Tem um protocolo para seguimento e atendimento na UBS nessa época de pandemia. O movimento diminuiu, né? Os horários de atendimento não estão sendo os mesmos. A gente está fazendo horário corrido, aqui em Campina Grande, pelo menos. E esses pacientes, a gente está dando prioridade aos casos agudos, né? Independente se é sintoma gripal, qualquer queixa aguda, né? Uma dor de barriga, enfim, uma cefaleia. A gente está dando prioridade a esses casos. Os pacientes com doenças crônicas como hipertensão, como diabetes, a gente está dando prioridade aos pacientes descompensados. Mas consultas eletivas, acompanhamentos eletivos que não tem urgência, a gente tá deixando para remarcar, tá marcando depois, né? Mas o atendimento dos pacientes, especificamente, né, com síndrome gripal, eles chegam na unidade, aí imediatamente eles são colocados em uma sala reservada, sala ventilada, é oferecido máscara e higienização das mãos. Agora me lembra com muita tristeza, né, essa questão do trabalho na atenção básica, porque a atenção básica a gente sempre é preconizado o contato com o paciente, aquela proximidade. Sim. Infelizmente a gente está podendo trabalhar dessa forma integral, né? Inclusive até o exame da via oral, ele está sendo desaconselhado a se fazer pelo aumento de chance de contaminação dos profissionais, né? Uhum. Mas e aí esse paciente a gente vai categorizar ele se é um quadro leve ou um quadro mais grave. Se for leve, ele é orientado a ficar em casa, Uhum. né? A gente oferece atestado se for necessário, se estiver trabalhando, e por um período de 14 dias, né? Se fizer parte dos grupos de risco, né, também preconizado pelo Ministério da Saúde, a gente já encaminha para o serviço de referência, que no caso aqui está sendo uma das unidades de pronto atendimento da UPA. Uma dessas unidades está sendo o serviço de referência de entrada, né? Aí também tem o hospital de referência para pegar esses pacientes mais graves. Sim, e esse paciente, por exemplo, me preocupa, esse que é encaminhado para a UPA, ele está sendo observado. Mas esse que volta para casa, né, que tem que ficar em casa por 14 dias, existe algum tipo de acompanhamento? Vocês falam com ele por telefone, alguma coisa assim? Sim, existe. Também, pelo protocolo do Ministério, a gente está autorizado a fazer telemedicina, né? Nessa época de pandemia, o Conselho Federal de Medicina abriu essa sessão. E aí, esses pacientes do território da unidade básica, os quadros leves, a gente entra em contato a cada 48 horas,
né, perguntar como é que está a evolução dos sintomas. Em qualquer caso de emergência, a gente aciona o SAMU ou qualquer outro serviço para levar esse paciente para o serviço de referência. Uhum. E pacientes que são grupos de riscos, mas que estão com sintomas leves, também eles são orientados a ficar em casa, só que a gente aí faz esse contato no menor intervalo de tempo, né, a cada 24 horas. Mas nenhum é deixado de ser acompanhado, não. A gente está acompanhando direitinho cada pessoa com suspeita e outros casos que não síndrome gripal também. Isso é muito importante. Uma outra coisa que me preocupa com relação ao Covid-19, porque é um vírus de alto contágio, né? Quer dizer, uma pessoa contaminada pode estar infectando 2, 3 com muita facilidade. A pergunta é assim, existe algum tipo de protocolo? Por exemplo, essas pessoas chegou, é acompanhada a família, os lugares onde ela esteve, quer dizer, nós já estamos nesse ponto ou ainda não, de acompanhar as pessoas que passaram pela vida daquele que possivelmente pode estar ou não contaminado. Sim, essa busca ativa, ela está sendo encorajada na minha unidade. A gente já teve uma pequena reunião com as agentes comunitárias de saúde, porque teve alguns casos suspeitos de alguns pacientes que trabalham numa fábrica aqui da cidade, né, que fica nas redondezas da unidade que eu estou trabalhando. E aí eu já entrei em contato com elas, com as agentes de saúde, para quem elas conhecerem que trabalham nessa fábrica, entrar em contato para rastrear qualquer sintoma gripal, já para a gente notificar e dar o atestado de afastamento desses usuários. Sim. E uma pergunta também que não quer calar, existe teste para essas pessoas que são suspeitas ou não? Então, infelizmente, ainda a gente está bem aquém da recomendação da OMS desde o início, né? A recomendação do diretor-geral da OMS é testar sem parar. É a única forma da gente conseguir rastrear os casos e conter a pandemia, né? Isso. Ainda está bem aquém, só que eu soube essa semana que algumas unidades daqui de Campina, pelo menos aqui em Campina Grande, vai vir uma quantidade de testes para a gente testar pelo menos os casos leves e os casos com suspeita, né? O ideal era testar todo mundo, mesmo assintomático, né? Que uma grande parcela da população é assintomática. E é essa que a gente ainda está na dúvida se transmite ou não, mas essa população também deveria ser testada, né? Porque assim, a gente sabe que, às vezes, assim, uma pessoa na casa, mas vivem 4, 5 pessoas. Uma pessoa ficou doente e tal, aí ela volta para casa, por exemplo, com essa recomendação de ficar 14 dias em isolamento. Então, assim, uma das coisas que a gente sabe é que, às vezes, dentro de casa já é difícil fazer um distanciamento social das outras pessoas. Esse é um ponto. O outro é que provavelmente os outros já se contaminaram, porque quando ele teve os sintomas, provavelmente o vírus já circulou entre todos. E aí, como ele é o único que está com sintomas, o pessoal fala, você fica em casa, mas o resto sai. Então, essa é uma preocupação muito grande, né? Como é que está sendo a orientação nesse sentido? Pois é, na verdade, a orientação é também para os contatantes ficarem isolados. Né? A gente dá essa orientação, mas infelizmente, principalmente a gente que está na atenção básica, né, que está trabalhando nesses bairros mais periféricos, são pessoas que precisam trabalhar. Sim. Essa semana mesmo, por dia, mais ou menos, eu, no mínimo, atendo uns 3 pacientes com suspeita de Covid. Né? E aí, a semana teve um paciente que ela precisava cuidar do pai. Ela não morava na casa do pai, mas é um idoso acamado. E ela precisava cuidar dele. E a filha estava com sono gripal e o único sintoma era a falta de cheiro, né, que chama de anosmia. Sim. E ela disse que precisava cuidar do pai. Aí o pai é um idoso com N fatores de risco de complicação. Meu Deus. Com certeza ela já transmitiu para ele. É muito complicada a situação. É muito complicado. Bem complicado. Diego, eu queria voltar um pouquinho, então, já que a gente avançou de como é que você está realizando seu trabalho hoje, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, como é que você chegou na medicina e como é que foi o teu curso. E aí, se você quiser emendar e já falar um pouquinho quais eram as suas expectativas 6 meses atrás, né? Antes da gente sequer ouvir falar que havia um novo coronavírus circulando. Bom, como tudo começou, né? Eu entrei em medicina no ano 2014, né? Antes de medicina, cheguei a fazer 3 períodos de química, né, na UFPE, que foi aí que a gente se conheceu. Uhum. Mas, assim, medicina sempre foi um sonho, né? Sempre eu escolhi a medicina por vocação. Quando era criança, eu costumava, quando eu ia para o sítio da zona rural da minha avó, eu costumava pegar lagartixas e abrir elas para ficar examinando.
E aí sempre tive muito interesse pela medicina enquanto ciência, né? Uhum. E eu acho que eu também tenho uma característica muito boa minha, que é o da escuta. Gosto muito de ouvir as pessoas. E acho que para um médico isso é uma característica essencial. É para estabelecer qualquer diagnóstico e a gente, principalmente na atenção básica, a gente tem uma demanda muito grande de saúde mental, né? E às vezes a pessoa só precisa de uma escuta mesmo. Sim, me conte qual que era a tua perspectiva 6 meses atrás. Pois é, 6 meses atrás eu estava com planos de entrar na residência médica, né? Agora em 2021, estudando. Agora com essa pandemia é uma oportunidade de muito aprendizado também, mas são muitos medos, né? Todo médico, independente de contexto de pandemia ou não, a gente se forma e a gente fica inseguro porque você vai ser responsável por vidas ali agora. A gente não vai ter mais o preceptor ali do lado para carimbar as prescrições, para fazer nada. E agora nesse contexto é mais preocupante ainda. E aí eu deixei um pouco de lado os estudos para as provas de residência e estou estudando, enfim, ainda continuo estudando, claro, não focado para a realização das provas, né? Mas me preparando, é uma doença nova e, como a gente tinha comentado antes, né, de iniciar, a gente está precisando de profissionais no serviço de maior complexidade. Uhum. Muitos desses profissionais participam do grupo de risco, então estão afastados. Vai chegar um ponto que vai ser necessário a gente, com pouquíssima experiência, a gente vai ter que entrar nesse serviço de maior complexidade. Então, estou fazendo de tudo para me preparar o quanto antes. Quer dizer, veja, essa é uma expectativa muito interessante, porque o que você falou, né? Nós temos profissionais que trabalham na linha de frente, que estão ali é, na, trabalhando nas UTIs, os intensivistas, e que são grupo de risco, né? Que são pessoas que têm comorbidade nesse momento, e aí eles, se contraírem a doença, eles podem ir para um agravamento muito sério. Então, eles estão afastados, ou seja, dentro de um corpo de médicos intensivistas que nós tínhamos no Brasil, a gente já tem uma parte desses que está afastado por questão da comorbidade. E todos os outros estão intensamente utilizados, porque nós estamos com as nossas UTIs utilizadas a quase entre 95% e 98%, né? Então, está um problema sério. E aí já há uma expectativa entre vocês recém-formados ou dentro do escopo daquilo que tem sido o acompanhamento de vocês, quer dizer, nós não falamos isso ainda, mas eu não sei se tem algum tipo de acompanhamento de vocês que estão chegando agora, né, para o trabalho, e já tem alguma perspectiva de que em breve vocês vão caminhar assim muito rapidamente desse processo que é lá da atenção primária até um estado assim mais na linha de frente mesmo? Como é que tem sido isso? Sim, com certeza. Aqui em Campina Grande, enfim, e não é só a realidade daqui, pelo que eu vejo de relatos. No Brasil inteiro, ninguém está respeitando muito bem o isolamento. Uhum. Aqui, o hospital de referência que a gente tem, o hospital de campanha daqui, eu acho que foi inaugurado há 2 dias. Mas outro hospital de referência que a gente tem aqui na cidade está quase entrando, está quase colapsando também. E aí, pelo afastamento de profissionais que já são do grupo de risco, né? E mesmo os profissionais que acabaram se contaminando, né? Eles vão ser afastados. Eventualmente, a gente vai precisar desses profissionais inexperientes para acabarem atuando nesse serviço. Uhum. Agora, eu acho que aqui em Campina, pelo menos, eles estão exigindo que você tenha pelo menos 6 meses de experiência, né? Em serviços de UTI ou de enfermaria, com maior nível de complexidade. Mas certeza que daqui a poucos meses essa exigência vai cair. Isso é muito triste, né? Quer Sim. dizer, é triste em vários sentidos, porque eu acho que é uma carga de tensão, como você disse, né? Eu acho que todo profissional, independente da área, ele já sai para o campo de trabalho com essa carga de tensão, porque dali para frente, como você disse, não tem mais ninguém para dar suporte, né? É você por você mesmo. Mas é lógico que os profissionais da área de saúde, médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, eles atuam com algo que tem um valor que não tem dimensão, que é a vida, né? Então, essa carga de responsabilidade aumenta. Em condições normais de temperatura e pressão, para você lembrar da química,
né? Agora, numa condição que não está nada normal, que é uma condição de urgência sanitária, de pandemia, eu imagino que essa tensão seja muito maior, né? Aí você falou que estava se preparando 6 meses atrás, estava estudando para fazer residência. Você citou em algum momento saúde mental, que você falou que esse seu processo de escutar é muito importante, principalmente para casos de saúde mental. Era nessa área que você queria fazer residência ou você estava pensando em outra coisa? Não, não, é uma área de meu interesse, inclusive foi tema do meu TCC também, né, saúde mental. Mas a minha pretensão é ginecologia e obstetrícia, né? É uma área que eu me encantei recentemente, nem faz muito tempo que eu me encantei por essa área, mas pretendo seguir como É. especialização. E agora está tudo mudado, quer dizer, vai virar especialista em Pois é. vírus. Pois é, até tá surgindo oportunidade, talvez nas próximas semanas surja a oportunidade da plantão na maternidade que tem aqui, né? Porque o serviço de pré-natal, eles continuam sendo essenciais, né? Não é consulta letiva, continua sendo feito normalmente. Uhum. E essas gestantes, elas também têm que ser atendidas de forma especial, né? Dentro desse contexto todo de pandemia. Então, bom, já vai começar a trabalhar com Então, aquilo eu um pouquinho que, também. que foi assim, um interesse. Olha, deixa eu ver aqui. Sim, você falou da sua expectativa, que era fazer A prova de a residência, né? residência, né, se preparar para a residência. Agora você já tem um outro cenário, que é um cenário que talvez você tenha que caminhar muito rapidamente, né, dessa atenção básica para uma atenção assim de frente com relação ao Covid, e você acredita que isso em poucos meses deve estar acontecendo. E quando você fala isso, né, nós estamos desde fevereiro, nós estamos agora no final de maio, então a gente teve maio, abril, março, né? São 3 meses que a gente tem. O primeiro caso no Brasil foi oficialmente, né? Oficialmente, porque pode ter tido outros antes sem a gente saber. Foi dia 26 de fevereiro, se eu não estou enganada. E 11 de março a OMS decreta, né, o estado de pandemia para o novo coronavírus. E a gente está aqui em final de maio. Se a gente olhar hoje a curva de crescimento de casos no Brasil, ela é uma curva ascendente, ela vai subir muito ainda. Há uma previsão, assim, vários institutos de pesquisa no mundo estão fazendo uma previsão que até agosto a gente vai chegar a 100 mil mortos, 100 mil óbitos pela doença. Hoje nós temos da ordem de 26 mil, mais ou menos, e estamos com mais de 430 mil casos. Isso tudo sem contar subnotificação, né? Então, como você acabou de colocar, a gente não tem teste para essas pessoas que chegam suspeitas, a gente não tem teste para as pessoas que circularam no entorno dela, né? Tudo isso seria ideal para que a gente pudesse dizer, ó, tá todo mundo fica de quarentena aqui, né? Não se mexe, não, porque saiu, está contaminando outra pessoa. E não tem teste não só para identificar casos, como também há muitos óbitos que estão acontecendo que não são testados, e aí o óbito vai como síndrome respiratória aguda grave, pneumonia, mas há uma porcentagem grande desses que pode ser o Covid-19. E aí a gente entende essa tua expectativa, né, de que talvez em poucos meses você esteja atuando em linha de frente por ausência de médico e pela extrema superlotação do sistema, né? A gente viu isso acontecer na Itália, muito tristemente, das pessoas morrerem em casa, morrerem na porta do hospital, morrerem dentro do hospital, porque não havia como atender. O hospital estava lotado, né? Você, dentro dessa perspectiva, o que é que te daria vontade de fazer hoje, ou de dizer, para alertar as pessoas? Porque a gente sabe que o único remédio eficaz, eficiente que a gente tem hoje é ficar em casa. E, por outro lado, né, como você bem disse, a gente sabe também que nas regiões de periferia,
das regiões onde a gente tem as pessoas com menos, né, onde a desigualdade social, vulnerabilidade social é maior, a gente quase não tem como dizer, né? Como é que uma filha que precisa ir à casa do pai, cuidar dele, mas ela está contaminada, mas se ela não for cuidar, como é que vai ser, né? Então, assim, existe uma série de condições de atenção que a gente não tem como dar conta. O que a gente pode fazer? Quer dizer, qual que é a tua angústia nesse sentido? Com certeza, enfim, a minha angústia é justamente a falta de um maior direcionamento para a população, de uma forma geral, porque a gente sabe que a gente está chegando a esses números alarmantes pelo desrespeito à recomendação, né, de isolamento social. E, enfim, a falta de educação da população mesmo, a falta de acesso à educação, que faz essa população ser guiada por tantas fake news. Isso aliado a um governo que desrespeita também qualquer recomendação científica e séria. Sim. Eu diria que o maior desafio de qualquer profissional de saúde, na verdade, em épocas como essa de pandemia, é a própria situação de como o Brasil está lidando com isso, e com as pessoas e o próprio governo está seguindo as recomendações. Esse é um desafio que chega a ser angustiante, né? Porque a pessoa que está à frente da máquina pública não está enxergando a gravidade ou não quer enxergar, ou o que seria ainda pior, imaginar que ele deseja que esse caos se instale, né? Sim, o Então, pior, por exemplo, eu falo pela minha categoria, né, tem instituições, associações médicas que também estão desrespeitando as regras de isolamento. Recentemente, eu acho que o sindicato aí de algum estado, não me recordo agora bem, eles emitiram uma nota, né, falando que eram a favor do isolamento vertical, né, ou seja, só dos grupos de risco, e que deveria ser reaberto as atividades econômicas aos poucos, né? E ela se posicionava também a favor do uso da hidroxicloroquina, da ivermectina e todos esses N medicações que não têm efeito nenhum em relação ao Covid. Isso deixa bastante triste. A gente vê que a gente falhou muito na formação médica também, sabe? Infelizmente, a medicina baseada em evidência é uma coisa muito recente. Nem todas as universidades e faculdades de medicina elas colocam isso em prática. E a gente vê que, infelizmente, muitos médicos não tiveram acesso a esse tipo de questionamento, de crítica. pois é, você tocou em coisas muito caras e é por isso que a gente está fazendo essa proposta da educação científica cidadã, porque entender ciência, compreender ciência, entender o tempo da ciência, a importância, respeitar a ciência, é um ato de cidadania, né? Então, coisas que você coloca aí que são importantíssimas, dentro, inclusive, da classe médica, a gente encontra as pessoas que acham possível um isolamento vertical. Você acabou de dar um exemplo clássico. Tem um senhor com problemas, que é a filha que cuida, tá certo? Como é que isola ele sozinho, né? Sem ninguém para cuidar? Não existe isso. Os dois têm que ficar isolados, né? E mais do que isso, eles têm que ter condições financeiras de não precisar ir à rua fazer dinheiro. O dinheiro tem que chegar na mão deles, a ajuda tem que chegar na mão deles. Então, assim, esse outro aspecto eu também é terrível a gente entender que o governo federal não tem dado o suporte mínimo necessário. E a gente tem vivido momentos de grande instabilidade na política, no sentido da relação entre os governos, né? E você vê agora, é claro e evidente, o governo federal está segurando os recursos para governos estaduais e municipais, recursos de saúde. Como é que isso é possível? Como é que é tangível que alguém pense em segurar esses recursos nesse momento? Né? Então, assim, é o cúmulo do absurdo, o que a gente vê pela frente, que é fruto de algo que vem vindo já há um tempo, esse negacionismo da ciência, né? Não considerar a ciência, as fake news, assim, quase todo dia alguém manda uma notícia aqui no grupo, por exemplo, do condomínio, dizendo que
favorável à cloroquina, à hidroxicloroquina, quando a gente vê o último estudo que foi permitido, né, porque agora a OMS também proibiu os estudos, principalmente por conta dos efeitos colaterais e por conta da ausência de evidências que faça diferença, né? Então, o que o estudo com mais de 90 mil pacientes mostrou é que aqueles que não usaram o remédio, usaram um placebo, e aqueles que usaram o remédio evoluem praticamente da mesma maneira. O remédio não muda em nada, né, a evolução do caso, nem muda em nada o número de mortes, né? Quer dizer, não reduz o número de mortes. E nós não foi feito num lugar, foram acho que 6 continentes, 6 países diferentes. Foi 60 e 7 países, eu acho. Em 6 continentes, né? Quer dizer... 96 mil pacientes. Isso. Então, assim, uma coisa grande, em larga escala, e certamente o resultado desse estudo é que deu também à OMS, digamos, o argumento necessário para chegar e dizer, olha, não façam mais estudo com isso. Exato. E aí o que me revolta, né, voltando ainda um pouco que eu tinha falado antes, é um estudo tão robusto como esse, a gente ainda tem profissionais que não, a minha opinião é essa, sabe? A evidência científica não existe. Essa é a minha opinião. Pois é, mas aí que tá, né? Esse é que é o negacionismo da ciência, que na minha observação, para não dizer minha opinião, né, nesse momento, mas na minha observação, esse negacionismo, ele está muito relacionado a interesses pessoais. Né? Sim, com certeza. Qual é o interesse de um médico dizer à população que ela pode fazer isolamento vertical quando a gente sabe que dentro da realidade da nossa população não existe como fazer isolamento vertical, né? Muitas pessoas, em quase todas as famílias, em quase todas as casas, você vai ter alguém que é grupo de risco, ou pela idade, ou por diabetes, ou por problemas cardíacos, né? Então, quase todas as casas que tenham mais de 4 pessoas, vai ter uma pessoa que é grupo de risco. Então, a única condição é ficar todo mundo em isolamento social. Não tem como sai 3 e fica um lá esperando alguém trazer o vírus para ele. Exatamente. Não tem outra saída, é isolamento social. Pois é. Então, assim, eu imagino que a tensão de ser médico dentro da pandemia, com esse governo que não dá nenhum suporte. Pior contexto esperado que a gente poderia ter. A gente está na maior pandemia da pós-modernidade, na pior crise política pós-redemocratização. Agora, para a gente encerrar nossa conversa, gaste o tempo que você achar necessário. Mas, assim, essa coisa toda que mudou a tua vida de uma maneira muito significativa, mudou a de todos nós, mas a sua, porque é um profissional que está entrando com essa demanda toda, né? E que tem, e que uma coisa que você tem, que é essa coisa de você ter abraçado o SUS. Então, você vai falar de 2 coisas. Uma, de como é que o SUS chegou até você, né, enquanto formação médica, porque a gente sabe que é uma coisa até que a gente estava comentando antes, que muitas vezes a medicina ela é uma profissão de família. Então, o avô foi médico, o pai é médico, aí o filho se torna médico. E nessa formação em família, o que acaba acontecendo é que esse sujeito, quando ele vai sair, ele vai fazer ou a especialização que a clínica do pai, do avô já atende, né? Ou uma especialização que complemente aquilo que eles fazem lá, mas, de certa maneira, a preocupação não é com saúde pública, porque ele já tem um lugar específico para ir trabalhar. Né? E o teu caso, como é que foi que você abraçou o SUS? E uma reflexão, que eu não sei se você já teve tempo, ou se às vezes é muita coisa chegando e não dá tempo de fazer essa reflexão. O que você acha que tem que ser a saúde pública daqui para frente? Eu não digo nem pós-pandemia, porque assim, a gente não sabe quando é que isso termina, né? Mas como é que você enxerga, o que é que você acha que são as necessidades que a saúde pública tem para seguir em frente, fazendo coisas melhores do que está fazendo até hoje? Bom, né, primeiro o meu contato com o SUS, né? Enfim, foi desde sempre, na verdade,
importantíssima essa iniciativa que você teve, Kátia, porque a educação e saúde ela precisa ser feita em todos os níveis da educação, né? E aí o SUS, na verdade, ele está presente na vida da gente em todos os aspectos. A partir do momento que você vai num restaurante, você está utilizando o SUS através do... Aquele restaurante está funcionando porque a Anvisa permitiu um aval para que ele funcionasse. A partir do momento que você vai numa farmácia comprar um remédio e ir para o aeroporto, você está utilizando o SUS, né? Mas eu, como venho de origem humilde, eu nunca tive acesso a plano de saúde, então, quando eu precisava de uma utilização do SUS no meu nível de complexidade, atendimento médico mesmo, sempre utilizei do serviço público, né, dos hospitais públicos. Na minha formação, é bem importante, bem interessante a forma como a gente trabalha aqui o SUS, aqui pelo menos na UFCG. A gente tem cadeiras que são distribuídas ao longo de todo o curso para o estudo da saúde coletiva, né? E isso fez me encantar também os estágios, durante os estágios, a minha atuação no hospital universitário e nos hospitais públicos me fez me encantar muito com o SUS e realmente tinha uma visão errônea ainda antes de entrar no curso de que o SUS não presta, enfim, a gente tem só o mínimo, mas, nossa, o SUS é encantador, o SUS funciona. E eu ficava bem impressionado, os pacientes internados, por exemplo, aqui no hospital universitário. Claro que não é a realidade na maioria das cidades, né? Porque a gente está no centro de uma cidade com mais de 500 mil habitantes, aqui em Campina, com 2 cursos de medicina, mas, assim, a paciente tinha acesso a exames extremamente complexos que eu ficava, todo dia, estava ali acompanhando o paciente, eu ficava impressionado na rapidez com que era conseguido esses exames, por exemplo. Né? Enfim, então, meu contato com o SUS foi desde sempre, e me encantei ainda mais durante o curso, né? E é a minha pretensão dar esse retorno para a sociedade, nesse investimento que me foi feito durante o curso de medicina. Então, Né? você só complementando, eu também não tenho plano de saúde, né? Eu até baixei para o celular agora a foto da minha carteirinha do SUS. Eu falei, se eu precisar de atendimento em algum momento, né, ela fica mais fácil de acessar. Eu não tenho plano de saúde, nunca tive. A única vez que eu tive foi quando eu trabalhei na iniciativa privada e que aí fornecia um plano de saúde. Mas e o SUS, eu tenho essa impressão, assim, quem olha de fora acha que não presta, mas quem conhece por dentro percebe as muitas possibilidades que você tem de atendimento. Quer dizer, se não retirarem o investimento financeiro, né? E se adequarem, talvez, algumas coisas que talvez sejam pontuais e não sejam generalizadas de gestão, eu acho que a gente vai ter, assim, um sistema de saúde exemplar. Mas eu queria ouvir de você que está dentro e o que é que você acha que pode vir e que a gente precisa para melhorar o SUS. Então, com certeza, né, batendo essa tecla de novo, se eu fosse inserido na educação básica desde primeiro ano, ensinar as crianças e divulgar os direitos em relação à saúde que elas têm, essa educação continuada em saúde, eu acho que é uma medida essencial. Eu tive colegas de turma que, quando a gente fez o rodízio de saúde coletiva, né, tem um internato, que são os 2 últimos anos do curso de medicina, e a gente tem alguns estágios nas áreas básicas da medicina, inclusive saúde coletiva. Tive colegas que fizeram um projeto de intervenção nas escolas do bairro, né, da unidade básica, falando sobre os direitos em saúde. A população não conhecia, por exemplo, tinha uma dor de cabeça, não sabia se ia para uma unidade de saúde ou para uma UPA. Direitos básicos e conhecimentos básicos de saúde. Uhum. Eu acho que quando a gente tem uma população educada, que está ciente dos direitos dela, essa população vai reivindicar e investimentos virão. Infelizmente, eu acho que a boa parte do SUS não funcionar é por uma falta mesmo de conhecimento da própria população. Como você disse, a maioria da população tem uma visão totalmente errônea, o SUS não presta. Mas quando você está inserido dentro, se cada um fizesse só a sua parte, cada profissional de saúde fizesse só a sua parte, apenas a sua obrigação, o SUS funcionaria de forma maravilhosa. Só precisaria de cada um fazer a sua parte mesmo. E eu acho, minha perspectiva é que eu acho que já está acontecendo isso. As pessoas vão acabar valorizando um pouco mais o Sistema Único de Saúde. A situação aqui no Brasil seria 10 vezes pior se não fosse o SUS. Sim, eu vivi numa vida sem SUS, né? Quer dizer, o SUS ele é mais novo do que eu, no sentido de existência. Então, antes, a gente não tinha nenhum acesso se você não tivesse empregado. Se a pessoa não tivesse carteira de trabalho assinada, ela não tinha acesso à saúde. Quer dizer, isso é um absurdo.
né? Se eu olhar hoje e falar assim, poxa, mas que absurdo. E hoje as pessoas têm acesso universal, quer dizer, não independe de quem ela é, independe de que condição ela tem, ela pode ser pobre, ela pode ser rico, ela não é universal o atendimento, pode ser Até os estrangeiros têm acesso ao isso, SUS. é É inclusive impressionante. estrangeiro. E nós, se formos para qualquer país, a gente tem que pagar um plano de saúde, né, um seguro saúde, porque eles não garantem o nosso atendimento em nenhum lugar. Mas se eles vierem para cá, todos terão atendimento garantido. Então, assim, essa premissa de atendimento universal já é uma premissa para a gente valorizar demais e investir e não deixar de investir. Uma outra coisa que você falou, assim, várias coisas que você falou importantes, essa da educação em saúde, né, desde do início, desde a escola básica, essa é muito importante, inclusive para as pessoas até entenderem quanto elas podem evitar de doença se elas tiverem uma boa educação em saúde. Com certeza. Né? Isso já diminui também o impacto de atendimento na unidade básica de saúde ou na UPA. Então, uma população mais educada com relação à saúde, com relação à ciência, isso já diminuiria imensamente o impacto. Uma das coisas que eu não te disse, mas o meu interesse hoje seria poder parar o Brasil, né, no sentido da educação, que eles estão fazendo essa educação remota na educação básica, e estão tentando levar para a educação básica o mesmo currículo que o aluno tinha em sala de aula. E eu, assim, o meu sonho hoje era conseguir parar isso e falar, não vamos fazer mais isso. Vamos discutir pandemia na escola. Só pandemia. E aí a gente fazia um ingresso de educação em saúde, passa o ano todo só discutindo pandemia. E eu acho que seria uma maneira, porque da mesma maneira que esses teus colegas fizeram essa intervenção na escola, eu tenho certeza que aquilo que eles mostraram para a comunidade, isso foi para casa, né? Exato, Aquelas... é justamente aí que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Então, se a gente pudesse discutir, em vez de discutir as coisas curriculares que já estavam acostumados, vamos discutir pandemia, usa todos os recursos, televisão, jornal, tudo, e vamos discutir pandemia com as crianças. E aí, o que a gente conseguir que elas aprendam, elas vão levar para casa. Né? Elas já estão dentro de casa, é verdade, mas elas vão conseguir impactar no pai, na mãe, no tio, no avô, na avó, né? No irmão. Então, essa educação em saúde, ela precisaria ser o mote agora. Precisamos ensinar mais nada, vamos ensinar pandemia. Pandemia, como eu digo todo dia, pandemia é contextual, é real, é problema aberto, aberto, real e contextual, é ideal para ser estudado e é multidisciplinar. Você coloca aí todas as áreas do conhecimento ali dentro, né, com facilidade. Então, esse projeto Educação Científica Cidadã, ele tem esse objetivo de chamar a atenção das pessoas para uma necessidade de compreensão e valorização da ciência, e isso enquanto condição para você ser cidadão, e também de impactar os professores, já que eu não consigo chegar nos gestores, se eu conseguir impactar os professores que estão fazendo trabalho remoto para que eles adequem o que eles vão falar para falar de pandemia, eu acho que a gente começa a chegar nas casas e fazer esse trabalho, ainda que de tartaruga, mas para acordar as pessoas para a gravidade do que nós estamos vivendo, para as necessidades que a gente tem reais de mudar comportamentos para poder vencer a pandemia. Isso mesmo precisa. Então, olha, eu gostei muito de conversar contigo. Essa é a história da educação em saúde. Eu acho que vai entrar na agenda aqui da Educação Científica Cidadã, tá certo? Muito obrigado e abro para você fazer suas considerações finais aí de tudo. Eu que agradeço, Cade, pelo convite. Fiquei honrado pelo convite. Muito bom ter participado dessa discussão. E só queria deixar, né, um último recado e reforçar mais uma vez. Fiquem em casa. Só saiam se realmente for necessário. Até agora é a única medida necessária, a única medida efetiva para o combate ao coronavírus. É o isolamento social. Então, fiquem em casa. Tá certo. Muito obrigado.